Então tem que ir. Mas não é só ir por ir, não é só ir e pregar, porque também pregar é a primeira parte. Mas e os que crerem? Isso. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Ensinando-os, né, o ensino da palavra, né, a guardar tudo aquilo que eu tenho vos ordenado. Daí isso está no pilar de aparelhamento dos santos, que é os que creem, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como é a orientação de Jesus Cristo aos seus discípulos no texto. Sim. E aí eles precisam ser discipulados. Dentro disso nós vemos o aparelhamento dos santos. Aparelhar os santos é isso, é cuidar dessas vidas, né? Não precisa fazer missão, não é só ir pregar, é fazer discípulo, né? É fazer com que essas pessoas elas sejam discipuladas, virem verdadeiramente discípulos de Cristo através de quê? Do ensino da palavra de Deus. Então o ensino também é base fundamental dentro da missão da igreja, o ensino da palavra de Deus. Fazer discípulo se faz como? Ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho vos ordenado. Está aqui em Mateus 28, verso 20. Né? Ensinando. Como é que se faz discípulo? Ensinando. Então o ensino também é base da igreja juntamente com a ação social logo em seguida. Então se a gente for colocar nos 3 pilares da missão da igreja, proclamação do evangelho, aparelhamento dos santos, que é o ensino da palavra aos santos para que eles possam ser edificados e edificados, uma vez edificados, eles possam também fazer outros discípulos. Não ficar para si, mas ensinar aquilo que aprenderam. E aí, dentro dessa comunidade que é a igreja, tem também pessoas necessitadas. Dentro da comunidade que não é a igreja, que a igreja é para alcançar essa comunidade. Dentro da comunidade que não faz parte da igreja, que é a sua vizinhança, aquilo que está ao seu redor, precisa ser transformado também, porque a igreja é feita para alcançar essas pessoas, então aí entra a ação social. Tanto para a comunidade dos santos, que é a igreja, né, para cuidar daquele que está precisando de assistência, que é os domésticos da fé, né? E depois o de fora. Amém. Para você que está conectado com a gente, Deus abençoe a sua vida. Sidney Favoreto aqui nos assistindo, Deus abençoe a sua vida. Compartilhe o nosso programa. Pastor Jonas, você citou 3 pilares, né, da missão. Qual é a principal missão da igreja? A principal missão da igreja? Isso. Nós temos 3, mas qual é a principal delas? Se tem uma que a gente pode destacar, tá logo na primeira parte desse versículo, que é ide e fazer discípulos. Né? Então é relacionado ao evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é transformação. E essa transformação se dá por quê? Pela pregação da palavra. Né? Então é a proclamação, é o primeiro pilar da missão da igreja e também o mais importante. Por quê? Porque o evangelho ele transforma, ele muda as pessoas. Né? E aí sim, depois de que existem pessoas transformadas pelo poder da pregação do evangelho, aí há necessidade de quê? Depois de convencida, elas serem instruídas a perseverar. E elas serem instruídas a perseverar através do ensino contínuo da palavra de Deus, né? E aí a gente vê se existe uma missão principal. O que é a missão principal da igreja? É fazer discípulos, né? E esse fazer discípulos se faz pregando e ensinando. Então, dentro da missão, que ela é abrangente, né? Ela envolve a proclamação, ela envolve o discipulado, ela envolve a ação social, mas dentro dessa abrangência da missão da igreja, a gente pode destacar a proclamação, que é a pregação do evangelho, porque se não tiver proclamação do evangelho, se o ensino não for o evangelho de Cristo, essa comunidade com certeza ela vai estar capenga, né? Se não tem o evangelho que transforma, de poder, se não tem o poder do evangelho para transformar as pessoas, se não tem autoridade, né, das escrituras, se não tem ensino da palavra de Deus, ela vai estar capenga na sua missão. Então a gente vai ter mais um clube do que uma igreja. Vamos ter um clube onde as pessoas se encontram mas que não tem relação com a igreja. Pode ser um clube
né? Um ponto de encontro ali. Mas se não tiver proclamação do evangelho, não é igreja. Então a igreja, a missão principal da igreja é fazer discípulos pela pregação do evangelho, pela pregação da palavra de Deus, né? Quando não tem evangelho, quando não tem palavra de Deus, quando não tem Jesus sendo o centro da pregação, quando Jesus não é o centro dessa missão, anunciar Jesus e as boas novas do evangelho não é o centro dessa missão, deixa de ser igreja para ser um clube, um ponto de encontro de pessoas, né? Não é uma igreja. Então não vou nem chamar de uma igreja capenga, que falta o pilar principal. Eu vou falar que não é igreja. Se não tem evangelho, não é igreja. É um clube. Glória a Deus. Tem igreja assim, pastor? Existe. Existe igreja que não tem evangelho. E se torna mais um clube. Um clube onde você escuta palestras motivacionais, onde você, né, se não tem evangelho de transformação, de renúncia, que pregue contra pecado, que pregue contra que pregue a palavra de Deus da forma que ela é, proibindo o que é para ser proibido, né? Sem distorcer nada, né? E muitos fazem o contrário, proíbem o que Deus não proibiu e liberam o que Deus não liberou, né? E aí a gente vê as coisas invertidas aí, e as pessoas indo para um clube, as pessoas indo não para a igreja, que nós estamos falando de missão da igreja. Nós não estão indo para uma igreja capenga, elas estão indo mais para eu posso chamar isso mais de um clube, né? Eu acredito isso, um clube, um ponto de encontro, um canto onde eles vão ouvir palestras motivacionais, um canto onde que eles vão se encontrar, se ver, reunir. Mas igreja, ela tem que ter no centro da missão pregação do evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje estamos falando sobre a missão da igreja. Para você que está chegando agora, deixa eu mandar um abraço aqui para alguns irmãos que já estão conectados com a gente. Você que já chegou aí, não esquece de compartilhar o nosso programa. Nosso querido irmão Eleide Albino, Val Araújo também, a paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Maria do Carmo Santos, ela diz: por favor, se possível, ore por mim, estou com muita dor de cabeça, acho que diaconisa Maria do Carmo. Vamos orar, irmão. No final a gente vai estar orando pela sua vida. A nossa irmã Rose Carvalho também está conectada com a gente. Deus abençoe a sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Pastor Jonas, a igreja exerce outras missões além dessas três, pastor? Pronto, a igreja, ela tem, se a gente for falar de outras missões secundárias a esses três pilares, a igreja, a missão da igreja, ela ainda é mais abrangente. Por quê? Porque a igreja, ela é a responsável por estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra, né? Então, nesses três pilares que ela estabelece o reino de Deus. Pregando o evangelho, fazendo discípulo, mudando a vida das pessoas, chegando com a provisão, né? Chegando com o socorro material, muitas vezes, né? Ao órfão, a necessidades do órfão e da viúva, né? Como está lá o texto bíblico. Mas ela é muito ampla. Existem outras frentes que a igreja atua como sendo também de suma importância, né? E aqui eu até esqueci de uma das bases. Adorar a Deus está entre essas bases, né? Da igreja, que é a missão da igreja. O que é? Adorar a Deus, proclamar o evangelho, né? E aparelhar os santos e socorrer o necessitado, né? Então a gente vê que tem os três pilares fundamentais, e o principal deles também está dentro. Não é três, se torna quatro, porque adorar a Deus também é parte da missão da igreja. Não é parte, ela é a principal a missão da igreja. Dentro desses pilares, adorar a Deus, proclamar o evangelho,
aparelhar os santos, que eu já falei o que é o aparelhamento dos santos, é o fazer discípulos, né? E fazer ação social. Então, eu tinha falado de 3 pilares, já que a pergunta foi se existe ainda mais, Isso, né? além desses 3 Então pilares. ela é uma frente de 4 pilares. E adorar a Deus também é missão principal. Uma igreja que não adora a Deus é uma igreja que não faz missões, é uma igreja que não vai, que não proclama, né? Uma igreja que não adora a Deus é uma igreja que não faz discípulos. Uma igreja que não adora a Deus, ela também não cuida das necessidades das pessoas, como Jesus, ele cuidou do seu ministério, né? Ele ensinou, socorreu o necessitado, ele socorreu os enfermos, trazendo cura, né? Ele socorreu pessoas multiplicando pães e peixes no momento que tiveram fome, né? Então é essa a missão da igreja, mas ela se torna ampla nas missões secundárias, como eu já falei, Diácono Gildo. Como a igreja, ela testemunha Cristo, né? A igreja, ela é a porta em que Deus abre, e ele diz assim, sobre estas portas o inferno não terão poder, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É verdade. O que é as portas do inferno? A porta a morte, a sepultura não conterá a igreja, né? Porque no dia que Jesus chamar, ela vai ressuscitar dos mortos lá na primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, né? Então a igreja, ela é responsável assim nessa frente que é ampla de testemunhar a Cristo, de ser o auxílio para as pessoas espiritualmente, muitas vezes auxílios socialmente, né, na questão das ações sociais. Ela é o auxílio espiritual e material, e além disso ela também é aquela autoridade, Deus dá autoridade para que o que ela ligar na terra seja ligado no céu. Então, além dela estabelecer o reino de Deus nessa terra, que é olha como a frente é ampla, estabelecer o reino de Deus nessa terra, ligar na terra o que será ligado no céu, olha que é a responsabilidade da igreja, né? Então ela liga na terra o que será ligado no céu, e ela tem dentro dessas responsabilidades, desses 4 pilares: adorar a Deus, proclamar o evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho da salvação, e aparelhar os santos, que está dentro do mandamento aqui de fazer discípulos, e desse aparelhamento dos santos, socorrer o necessitado, primeiro os domésticos da fé e depois aqueles que tiver ali ao alcance da igreja. Então essa comunidade é uma comunidade em que a missão dela se estende desde do lado espiritual ao lado físico e material das pessoas, né? Então, quando falta nesses 4 pilares alguma coisa, é como eu disse, é uma igreja capenga. Se falta ação social na igreja, ela está sendo igreja para quem? Só para os seus membros? Ela está sendo o quê? Ela está sendo um clube só de sócio? Quem é beneficiado só o membro? É só um clube. Que tem os sócios torcedores, fechado, né? É um clube fechado, tem os seus sócios, tem aqueles que pagam ali a mensalidade e eles usufruem daquilo. Então a igreja, quando ela deixa de ser igreja para os de fora, ela é um clube. Por quê? Porque só é beneficiado quem faz parte dele, né? É verdade. Viu? Da mesma forma, quando ela, dentro desses pilares, ela é uma igreja que não adora a Deus, consequentemente ela não vai fazer missão, ela não vai discipular as pessoas, com certeza ela não vai socorrer o necessitado, né? Então a adoração a Deus envolve parte fundamental, a proclamação do evangelho. Uma igreja que não proclama o evangelho, que falta a proclamação do evangelho, é uma igreja que não crê, é uma igreja que vai crescer como é que vai alcançar os perdidos? Então, se falta um desses 4 pilares principais, ela deixa de ser igreja. Ela passa a ser um clube em que só serão beneficiados seus sócios, os seus aqueles que são como um clube mesmo, o seu sócio torcedor, né? Aquele que fazem questão ali dentro, né? O membro, né? Só o seu membro. Um clube é que é beneficiado só o seu membro, mas a igreja ela tem que ser igreja por de fora. E quando a missão da igreja ela está nesses 4 pilares, aí ela é uma missão bem abrangente. Ela abrange a adoração a Deus, ela
ela cuida do lado espiritual, do lado material das pessoas, o aparelhamento dos santos. Ele é uma igreja que ela acolhe uns aos outros, né? É uma igreja que ensina a palavra, que faz discípulos, que faz pessoas capacitadas para ensinar pessoas também, para irem fazer outros, né? Para pregarem o evangelho. Então, a missão da igreja tem que estar dentro desses 4 pilares principais, né? É verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa irmã Rosa Lima e o nosso amado irmão Ildas Oliveira, lá da IAP Horizonte. Nosso irmão Ildas também, juntamente com o nosso querido irmão Júlio, estão fazendo missão, né, Pastor Jonas? Cinema, né? Cinema ao ar livre, né? Isso, com filmes com uma mensagem evangelística, né? Para ali, para a vizinhança. Uhum. Tem o nosso Ministério de Mídia, né? Junto com Ministério de Homens, né? Junto com o Ministério de Homens tem saído, né? Para abençoar a comunidade, né? E a gente vai ter outra ação social lá no final do mês. A gente vai ter bastante ali serviço a ofertar para a comunidade, né? Abençoar a comunidade e terminar com o culto evangelístico na praça, o que a gente está planejando para o nosso mês de missões, né? Glória e a Deus. Entrar nessa última semana de missões orando com o pastor Francis, né? Que já está fazendo aí nessa semana as orações na live, né? Toda manhã, né? Toda manhã. Eu acredito que sim, ele vai começar, né? Eu acho que é do dia 20 ao dia 24, não sei se já começou, mas ele já está fazendo esse trabalho a nível regional, e a gente lá na nossa igreja local, a gente vai ter na última semana, quando terminar a semana de oração que o Francis idealizou, a gente vai idealizar também uma semana de oração no templo, na igreja, finalizando com uma vigília e o sábado de ação social, para encerrar ali um mês de intensificação da nossa missão na nossa igreja. Há um conceito muito assim de... Muita gente acha que missão é só sair de um estado para o outro, de um país para o outro, mas não, né, pastor Jonas? Não. Faz missão saindo dentro da igreja, não é isso? Isso, saindo dentro da igreja, atravessando a rua. Atravessando a rua nós já faz missão. Porque é mais fácil, muitas vezes, a gente sair de uma cidade para outra para ir pregar. Porque ninguém conhece a gente. O difícil é fazer missão dentro do nosso bairro. É o mais difícil. Muitas vezes a gente faz seminário de missão, fala sobre missão na nossa igreja local, fala que precisamos pregar, mas nós não evangelizamos nem o vizinho, nós não atravessamos nem a rua para evangelizar o vizinho. Então a gente começa fazendo o dever de casa, né? Quer mudar o mundo? Arrume seu quarto primeiro. Então é isso que missões é. Você quer mudar o mundo? Arrume logo seu quarto. É isso. A gente tem que fazer o dever de casa primeiro, né? Quem é que deve ser abençoado? É a comunidade em que a igreja está inserida. Era assim que acontecia na igreja primitiva. A igreja primitiva crescia por quê? Porque os vizinhos, as pessoas vinham e diziam assim: que comunidade é essa? Eu quero fazer parte. Ninguém tinha falta de nada. E a palavra de Deus vai lá falar em Atos que eles estavam sempre unânimes em oração, no partir do pão, no ensino da palavra, juntos nas casas. E a igreja crescia e todos os dias Deus acrescentava o número dos que iam sendo salvos. Olha aí. Isso é missão. Isso é missão. A igreja estava nas casas, a igreja estava na rua, a igreja estava ali alcançando as pessoas. Então, para fazer missão, é só você atravessar a rua. É só você sair de dentro das 4 paredes. Eclésia, que é o nome grego que deriva a igreja, é tirados para fora, é sair. É enviado o apóstolo, a própria palavra apóstolo é o enviado. Então, os apóstolos, eles foram enviados, né? Foram enviados para irem e fazer discípulo. Está aqui na grande comissão, em Mateus 28. É ir, é sair. E para onde é? Aonde a igreja alcançar. Por todas as nações, está aqui. Se dá para enviar um missionário, manter um missionário, como nós fazemos, a igreja está em 16 países. É isso, essa é a missão da igreja. Começamos em quê? Em Pernambuco. Se espalhamos por todos os estados praticamente do Brasil. E hoje nós já estamos alcançando 16 países. Estamos abrindo trabalho já agora em outubro em Portugal, em Porto, na capital. Já temos lá em Setúbal, né, na Europa. Temos em Madrid, igreja. Temos nos países africanos, né,
foi compartilhado muito esses dias, a visita do pastor Adelso, do pastor Christian, que já está lá, morando lá, né? Isso. Aí o pastor Ageu teve lá, o próprio Eleilton em Moçambique, na Nigéria, ali naquelas regiões africanas. Então é benção, a igreja tem que alcançar essas pessoas. E fazer o quê? Eles fazem o quê lá? Supre necessidades básicas, muitas vezes. A igreja cava um pulso, a igreja faz uma escola, dá merenda 2 vezes por dia para os meninos que ficam em tempo integral, 3 vezes ao dia, né? Almoço, merenda e merenda. Então, olha aí, a comunidade dos salvos, ela deve ir alcançar as pessoas. É sair de casa, sair da rua, mas não se contentar só com o bairro. Uhum. Porque a missão é ir por toda a nação, é sair. Se você sai, a igreja, ela saindo, ela vai. A missão dela se estende a só o bairro? Não, ela se estende até aonde ela alcançar. Então é isso. Mas primeiro temos que sair. Primeiro temos que cruzar a rua, atravessar a rua e pregar o evangelho. Glória a Deus. Para você que está conectado com a gente, hoje a gente está falando sobre a missão da igreja. Em nome de Jesus. Deixa eu mandar um abraço para nossa irmã Miriam Pionori. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Compartilhe o nosso programa. Nós já estamos caminhando para os minutos finais, mas ainda vamos falar um pouco sobre missão. Voltando agora, hoje nós vamos fazer um programa mais enxuto, né? Isso, Até nós pegar o hábito disso. A gente passou praticamente 20 dias, mais de 20 dias parado, né, pastor Jonas? E a gente está voltando aí, pegando o pique de novo. Mas creio que no próximo programa a gente já está aqui afiado, não é isso, pastor Jonas? Mas o assunto é bom, missão sempre é bom, né, pastor Jonas? Isso mesmo. E é um assunto, é um dever de todo cristão fazer missão, né? Isso é a prioridade da igreja. Se nós somos membro dessa igreja, né, que ninguém é igreja sozinho, é uma ideia que se espalhou na rede social e muitas pessoas caíram nessa distorção de Satanás. Sim, qual? Né? De que a gente é igreja sozinho, né? Que nós somos a igreja. Nós somos membros da igreja. A igreja é o coletivo, é todos nós juntos. Então, já que eu sou membro de uma igreja, e a missão da igreja é o que? Proclamar o evangelho, e ele diz assim, ó, ide por todo mundo, esse imperativo aqui tá falando pessoalmente. Ele não está pluralizando assim, ele está dizendo para cada indivíduo pessoalmente, para cada discípulo que ouviu essa ordem, ele estava individualizando, responsabilizando cada um de fazer isso aqui. Ele vai dizer, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Né? Não é só Pedro, ele não está só individual, ele está dizendo só Pedro, ele está dizendo vão, vocês, a ordem é para todos. Né? Ele não individualiza Pedro, ele não diz, Pedro, você faz missão. João, você faz missão e Tiago não. Ele diz, vão e preguem o evangelho. Vão e façam discípulos de todas as nações. Né? Então a missão da igreja é para cada cristão, individualmente, ele é responsável por pregar o evangelho, por fazer outro discípulo. Né? Se a gente está tanto tempo na igreja e a gente não discipulou ninguém, a gente não ganhou ninguém, a gente tem que rever o que nós estamos fazendo na igreja. Porque nós deixamos de cumprir um mandamento quando a gente não prepara ninguém, quando a gente não fala de Jesus para ninguém, quando a gente não faz outro discípulo de Cristo. Então, a missão da igreja é isso. É você alcançar aqueles que estão primeiro ao seu redor, aí depois sim você alcança pessoas mais longe. A missão começa aonde? Judeia, Samaria e até os confins da terra. Né? Então, ele diz assim, ó, não saiam de Jerusalém enquanto do alto não for de revestido. Né? E recebereis poder para testemunhar em Jerusalém, na Judeia. Jerusalém aonde? Aonde eles estavam. Judeia, circunvizinha. Samaria, cidade vizinha. E até os confins da terra, até onde Deus mandar. Essa é a missão da igreja. Ela deve alcançar o seu bairro, mas não se contentar com o seu bairro. Ela deve ir até aonde ela puder ir. Até onde ela alcançar, até os confins da terra. Louvado seja Deus. Um abraço para você, meu irmão Roberto Muniz, aqui conectado com a gente. Isaías Rodrigues, dali da IAP Buriti. E o nosso amado irmão Júlio César. A paz do Senhor, irmão Júlio.
IAP Horizonte, né? O grande Isaías Júlio, né? Rodrigues, a paz do Senhor, meu irmão Roberto. Uma benção ter vocês com a gente. O Roberto é da IAP de Jardim América. Jardim América. Sempre eu confundo Jardim América e Gereissati, mas é Jardim América, né? Isso. O nosso irmão Júlio, o grande Júlio, né? Grande até no tamanho e na qualidade, né, Grande no rapaz? tamanho e no serviço a Deus, né? É O isso homem aí. não para lá. Esteve aqui com a gente segunda-feira, juntamente com o nosso querido irmão Idazo. Bênção de Deus. Louvado seja Deus. Eu falei pra ele que em breve a gente vai trazê-lo aqui no Palavra para refletir, né? Pra ele Pode ministrar. trazer, traga mesmo, viu? É isso aí. Então, hoje nós estamos falando sobre a missão da igreja. Nossa igreja é uma igreja rica em missão, né, Pastor Jonas? A gente separa o mês de setembro para fazer, intensificar essas missões, né? Mas a igreja ela atua nessa frente missionária que é de adorar a Deus, né? É uma igreja que adora a Deus. Nós adoramos exclusivamente a Ele, né? É verdade. Nós não dividimos a nossa adoração com nenhum profeta ou profetisa. Nós não dividimos nossa adoração a Deus com o fundador da nossa igreja. Nós talvez lembramos dele como o homem de Deus que foi, né, por ter recebido a promessa do batismo no Espírito Santo e ter dado esse passo de fé. Lembramos em alguma data comemorativa, mas não temos ele como profeta ou profetisa, né? Nós temos exclusivamente adoração a Deus e o que é nossa regra de fé e prática? A palavra de Deus. Até nossas lições bíblicas são extraídas desse livro glorioso que é a palavra de Deus, que já contém tudo para nossa salvação, né? Ele contém a mensagem de Deus para a salvação do ser humano. Não precisa de uma luz menor. Então nós não temos o hábito de adorar outro Deus ou outra pessoa. Então é parte do pilar da missão da igreja, adoração a Deus. Adoração exclusiva, nós fazemos isso. E proclamar o evangelho já demonstra até onde nós temos alcançado, de 91 anos, né? Verdade. Nós temos alcançado 16 países, começado em Pernambuco, se espalhado pelo Brasil e ido até os confins da terra. É a missão da igreja. É verdade. Nepal, olha, alcançamos Nepal, temos um trabalho no Nepal. A igreja está sendo construída no Nepal. Missão. É isso aí, viu? Irmãos, é o confins da terra. Essa é a missão da igreja. E a promessa está indo lá. A promessa está chegando, né? Ela está indo, está fazendo missão. Ela começa em Pernambuco, vai se estendendo, é o que diz, a sua Judéia, sua Jerusalém, sua Judéia, sua Samaria e até os confins da terra. É a missão da igreja. É isso então aí ela vai expandindo, vai chegando. E nós estamos chegando para a glória de Deus. E no terceiro pilar, que é de aparelhar os santos, né? Isso. Adorar a Deus, já falei. Proclamar o evangelho e aparelhar os santos, fazer discípulos. Fazer discípulos. Nossa igreja é uma igreja que preza pelo ensino da palavra de Deus, pelo discipulado. Lições, cada lição é um livro teológico. Cada lição é um livro teológico direcionado por Deus, os autores, né? O nosso pastor Eleilton, que é vice-superintendente nacional e também diretor da editora Promessa, né? Tem lá sua equipe de teólogos que elaboram essas lições com antecedência. É verdade. E toda vida que ela chega em nossas mãos, parece que é direcionado por Deus a um momento em que o mundo está passando ou que a gente está enfrentando, e é coisa assim extraordinária, coisa sobrenatural, coisa de Deus mesmo. É por isso que ele diz que ele continua sendo cabeça da igreja, que ele está que ele está no meio dos 7 castiçais, que ele tem os 7 anjos da igreja, as 7 estrelas na palma de suas mãos, né? Ele está no meio da igreja, ele conduz, ele é o cabeça, e o Espírito Santo ele vai nos impulsionando, né? Então, e em último lugar, a gente tem alcançado trabalhos em países pobres, em que a igreja faz ação social lá e leva o evangelho da salvação. Não só salvação espiritual, não só um auxílio espiritual, mas um auxílio material, como lá em Moçambique, né? Projeto Plantando Esperança, que está lá há tantos anos, e nos países africanos, né? Levando vestimento, levando comida, levando água potável para aquele povo, levando igreja para congregar, mas também escola para ensinar e alimentar
crianças carentes, né, e pais e mães de famílias daquelas comunidades. Não levando só a palavra, mas levando também o alimento. O alimento físico para quem precisa, né, socorrendo o necessitado, que é um dos pilares também da missão da igreja, que você vê isso quando a igreja começa a se estruturar. O que é que os presbíteros dizem? Olha, os diáconos são instituídos para quê? Para cuidar ali dessas necessidades, enquanto os presbíteros presidem, os presbíteros ensinam. Então o presbítero pode se dedicar ao ensino e o diácono vai cuidando da necessidade da igreja e da órfã e da viúva. Glória a Deus. Nosso irmão Francisco Nunes, um abraço para você, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Estamos falando hoje sobre a missão da igreja, meu irmão Francisco Nunes. Deus abençoe a sua vida. Pastor Jonas, qual a preparação E para sair para a missão? A gente sabe que fazer missão não é só sair, não é ir de qualquer jeito. O que é que precisamos para fazer missão? Para fazer missão, precisamos de algo fundamental, que está lá em Atos capítulo 2. Não se faz missão sem isso aqui, ó. Atos capítulo... Atos capítulo 2. A gente vê se cumprir uma promessa que está lá em Joel capítulo 2, verso 8. E Atos capítulo 2, se você vê, Jesus dá uma ordem antes para seus discípulos, diz assim, não saiam de Jerusalém enquanto do alto não forem revestidos de poder. E aí quando vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas. Aí tá lá o texto, aí vocês serão minha testemunha, né? Tanto em Jerusalém, a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí em Atos capítulo 2 acontece o que no dia de Pentecostes, o que eles esperavam, o que eles buscavam, ficaram no templo buscando conforme a ordem de Jesus. E em Atos capítulo 2 nos mostra eles sendo batizados pelo Espírito Santo. Eles sendo batizados pelo Espírito Santo. E esse revestimento de poder fez com que eles resultassem na comunidade mais extraordinária da face da terra. A igreja. A igreja começa depois desse batismo no Espírito Santo. E olha o que acontece quando a igreja busca o Espírito Santo. Você vê eles buscando. Esse é aproximadamente 120 no templo, buscando, cumprindo o mandamento, a ordem de Jesus Cristo, até que eles são cheios do Espírito Santo e línguas repartidas como de fogo, enche aquela casa. Glória. E eles falam em outras línguas e há interpretação de línguas por parte de quem está ouvindo, e é coisa linda, dons são repartidos, né? E aí, depois daquele revestimento de autoridade e poder sobrenatural, Pedro sai e faz um discurso e 3.000 homens se convertem. Glória a Deus. Pedro vai à porta do templo, mas Tiago para orar às 3 horas. Olha os acontecimentos. E tem um aleijado na porta e ele diz assim, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e te anda. Milagre. Arrependimento de pessoas, conversão, milagre. Aí ele chega, no final do capítulo 2, o Lucas, o escritor de Atos, descreve como era essa comunidade. Olha o que era. Todos, Atos capítulo 2, verso 42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, né, que é o ensino da palavra, à comunhão, ao partir do pão e à oração. O que é o preparo da igreja para a missão? Buscar o Espírito Santo. E aí sim, quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, todos nós se dedicaremos ao ensino da palavra, dedicaremos à comunhão com o nosso irmão e o partir do pão e a oração. E aí, olha o que acontece no meio da igreja. E havia todos eles um profundo temor. Todos tinham um profundo temor. Não fala de um temor. Todos temiam a Deus. Um profundo temor. E o temor era tão grande que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Eles criam de uma forma tão extraordinária que os milagres acompanhavam. A Bíblia, o Senhor Jesus diz, os sinais seguirão os que creem. E milagres aconteciam entre eles. Pessoas eram curadas, né? Coisas extraordinárias, como Pedro e João vão à porta do templo e diz, levanta-te e anda, né? Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Olha aqui, era uma comunidade extraordinária. Estavam tão cheios do Espírito Santo
Que eles não tinham orgulho entre si em dizer eu tenho mais, um fulano não tem, então eles não se preocupavam com isso. Se um irmão não tinha, colocava aos pés do discípulo para que todos tivessem, não tivessem necessidade de nada. Não tinha necessidade entre eles. E olha o que acontecia. E adoravam junto no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partirem o pão com grande alegria e generosidade. Sempre louvando a Deus e desfrutando o quê? Da simpatia de todo o povo. Aleluia. Adorando a Deus e desfrutando do quê? Da simpatia da comunidade. Todo mundo queria, amava a igreja, a comunidade amava a igreja, todo mundo queria fazer parte. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Todo dia havia conversão, pessoas aceitando Jesus Cristo. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E Atos 2 resulta numa comunidade extraordinária. Uma comunidade em que estavam juntos no partir do pão, na oração, na comunhão, e todos tinham um profundo temor, né, a ponto de compartilhar suas terras, seus bens uns com os outros. Né? Quem não tivesse um terreno, olha, tá aqui, construiu sua casa aqui, no meu terreno. Quem tivesse com a dispensa vazia, ia lá nos apóstolos e recebia uma parte, ajudava os necessitados. Isso é missão. Isso é a igreja. A comunidade dos salvos é para isso. E a gente vê aqui na igreja primitiva de Atos capítulo 2, uma igreja cheia do Espírito Santo. E sem o auxílio do Espírito Santo, né, se não for pelo poder do Espírito Santo para fazer discípulos, né, para testemunhar Jesus, a igreja, esses homens que fizeram coisas extraordinárias, a ponto de Pedro e João, após curar aquele aleijado, serem pressionados pelas autoridades, e as autoridades dizem assim, pare de falar nesse nome de Jesus. Ele parou? Eles disseram assim, Deus se agradaria de nós obedecermos a vocês, aleluia, ou a ele. Glória a Deus. O que nos importa é obedecer a Deus, não aos homens. Verdade. E aí a gente vê essas autoridades tramar, tentar prender e calar eles ali, mas pelas 5.000 pessoas que acabaram de crer, eles tiveram medo de uma revolta popular em prender os discípulos de Jesus Cristo e soltam eles, mais dizendo, não preguem mais sobre esse Jesus. E que é o que a autoridade, a ousadia que o Espírito Santo nos dá para pregar faz, na primeira esquina eles voltam a pregar sobre Jesus. Então, quando a igreja ela busca ser cheia do Espírito Santo, essa é a capacitação que ela precisa para pregar o evangelho. Não precisa ser um exegeta, não precisa ter passado por um grande curso de teologia, basta ser cheio do Espírito Santo para pregar o evangelho. Verdade. Aleluia. Tanto é que as autoridades diziam, é curioso demais, é muita informação nesse texto. Sim. As autoridades diziam, esses homens não eram homens comuns? Como falam com tanta autoridade e convicção? Com Pedro e João. Esses não eram os seguidores do Nazareno, pessoas comuns, homens comuns? Que autoridade é essa? Na autoridade de quem vocês estão falando e na autoridade de quem vocês realizaram aquela cura? Aí Pedro, com toda a autoridade que o Espírito Santo dá, diz assim, na autoridade do nome de Jesus, o Nazareno, aquele qual vocês crucificaram e mataram. Glória a Deus. Olha o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Autoridade, né, ousadia, né, não temia ao homem, mas temia a Deus. O que importa é temer a Deus ou aos homens, ele vai falar. E é isso que acontece quando a gente dá lugar e busca o auxílio do Espírito Santo. A gente cumpre a missão, a gente tem autoridade, os sinais acontecem, Deus se responsabiliza o Espírito Santo, né, se responsabiliza pela missão da igreja e por sua missão, que é o quê? De convencer. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Então ele se responsabiliza pela missão da igreja e por sua missão. Você prega, ele se responsabiliza pela missão que é da igreja e se responsabiliza pela sua missão, que é de convencer. Por isso que Pedro pregou e 3.000 num discurso aceita, numa pregação aceita, e 5.000 no outro também aceita. Por quê? Porque o Espírito Santo ele se responsabiliza quando nós estamos cheios dele. Glória a Deus. Nosso querido irmão Francisco Nunes diz a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e ouvintes desse estudo. Paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor e diácono Gildo, que benção vocês ter voltado
Dá essa estudo maravilhoso. Obrigado, meu irmão. Estamos de volta aqui para fazer a obra de Deus. A gente passou uns dias parado porque estamos viajando. E quem está aqui, Pastor Jonas, já falei dele no começo do programa, nosso querido pastor Zenilson Brito, secretário-geral de missão aqui. Estamos falando sobre missão, pastor Zenilson, hoje. Acrescenta aí, nos ajude, né, com seus Isso. A comentários. paz do Senhor, pastor Zenilson, auxiliou muito o Bênção de Diácono Gildo Deus. lá na sua Isso. viagem, né? Esse homem Um foi dia eu bênção. conhecerei pessoalmente também o estúdio da TV Viva Promessa, tá Olha aí, bom? viu, pastor Zenilson? Mais uma incumbência para o senhor, viu, pastor Jonas? Quer conhecer também. Foi bênção de Deus, pastor Zenilson, nas Maravilha. nossas vidas ali, nos ajudou muito, eu e a minha família, nos levando, talvez, realizar um sonho, né? Porque eu sempre conversava com você, né, de um dia conhecer os estúdios, e ele foi bênção na nossa vida, levou a gente lá no centro administrativo da nossa igreja. E eu sou grato demais, meu pastor, pela sua força, no nome de Jesus. Nos ajude aí a fazer, comenta aí. Pastor, deixa eu ver aqui, Pastor Miguel Júnior também. Estive na igreja do Pastor Miguel Júnior e ele estava fazendo missão. Fui lá na igreja de Francisco Morato e ele estava, eu acho que na missão Ribeirinho, acho que era isso, né, pastor? Juntamente com a missionária Lene, o nosso querido Bênção de Pastor Deus. Miguel Júnior. Estive E o lá pastor Zenilton, visitando. ele faz um comentário. Tema relevante é isso aí. A missão é integral e que envolve todos os ministérios de uma igreja. É isso aí, pastor Zenilton. Obrigado pela tua colaboração, meu irmão, meu pastor. Bênção de Deus. É isso aí. A missão é integral, né? Envolve todos os ministérios. Não é o Ministério Proclamação que é responsável de evangelizar, né? Na verdade, ele apenas é o organizador. Ele vai ali organizar para que todos os ministérios evangelizem. A criança, o Ministério de Criança evangeliza, o Ministério de Mulheres evangeliza, o Ministério de Homens evangeliza. Todos devem estar engajados na missão junto com o Ministério de Proclamação. A responsabilidade de proclamar é de todos, como diz o próprio Jesus aos seus discípulos em Mateus 28. Ide e pregai o evangelho. Vão, preguem o evangelho. Vão e façam discípulos de todas as nações. Então essa ordem aqui não foi específica para Pedro, não foi específica para João, foi para todos que estavam ali ouvindo as palavras de Jesus. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. O pastor Zenil diz assim: Amém, pastor Jonas. Deus há de nos dar esse privilégio de te conhecer. Uma bênção de Bênção Deus. de Deus, Um meu dia, pastor. um dia nós vamos aí. Eu e o pastor Jonas, viu, pastor Zenilson? Vamos lá, viu? Vamos dar mais trabalho pro senhor. Mas foi bênção de Deus. A Yapitaipa e pastor Zenilson pastoreia, a gente visitou lá também. E a gente visitou, na verdade, a gente visitou ele. Quando a gente chegou em casa, ele ligou dizendo que ia fazer uma visita a gente. E a gente teve mais de 2 horas de um bate-papo. E aí, nesse bate-papo, ele fez esse convite abençoado de nos proporcionar a conhecer a sede da nossa igreja. A gente foi lá e foi bênção de Deus. Isaura Rigonato, diaconisa Isaura, diz: a missão é responsabilidade Nossa. nossa. É isso, né, pastor É Jonas? isso aí. Responsabilidade de toda a igreja, né? Ele diz, o pastor Daniel diz: aí a missão será dobrada com muito prazer. Glória a Deus, viu? Prepara aí que um dia nós chega lá, pastor Zenilson. Então, amados irmãos, Glória a Deus. eu tinha feito uma pergunta aqui para nossos amados irmãos, tinha escrevido aqui. Se você já teve alguma experiência aí fazendo missão, né, pastor Jonas? Vamos fazer esse desafio para nossos amados irmãos que estão aqui, ver se eles têm alguma experiência, né? Fazendo missão, pastor Jonas. Você já teve alguma experiência na A- missão? Já Já, tive. né? A minha primeira experiência, Conte aí para nós. assim que eu pude testemunhar o agir de Deus foi ainda quando eu era líder de ministério aqui na minha igreja local, que é Iapicroatá, né? E a gente foi para um sábado total na Mangabeira, realizado pelo pastor Valdemir, Sei. lá na Mangabeira, quando ele pastoreava a igreja de Mangabeira. A gente foi para um sábado total lá, Uhum. e à tarde a gente foi evangelizar. E olha que uma experiência que me marcou, né? A gente foi evangelizar uma casa em que